Eu sempre gostei muito de Solo Leveling, né, do manhwa e da novel. Então aproveitando que agora tá lançando o anime, bora falar sobre os 10 personagens mais fortes de Solo Leveling. E pra que esse vídeo aqui não seja um top 10 monarcas mais fortes, eu decidi juntar todos os monarcas em um único spot da lista. Sem mais enrolação então, em 10º lugar nós temos o Bero. Bero é o antigo rei das formigas que foi derrotado pelo Jinwoo e transformado em uma sombra. Inclusive a primeira ordem que ele recebeu foi de destruir o seu antigo povo, que são as formigas. E falando sobre o que ele é em si, ele é tipo o Meruem, só que de Solo Leveling. Tem a espécie das formigas que vão se adaptando, evoluindo e ficando mais boladas, e ele é o filho, tipo, o ser supremo da rainha. Por ter nascido pra matar como uma arma, ele se deleita com seu poder e tem uma óbvia sede de sangue e de batalhar em geral. Apesar de ser uma formiga, ele é bem inteligente, conseguindo falar e sempre focando direto os pontos fracos do seu inimigo. Ele é extremamente forte e resistente, mas o seu principal ponto é a velocidade. E você que só assistiu o anime e tá se perguntando, mas o quão forte ele é? Basicamente vai ter um ataque a uma ilha onde um portal Rank S se abriu e vários caçadores de Rank S vão. No total eram 16, ou seja, era um bagulho muito forte. E ele cagou completamente no 16. Por ele ter os 16 ao mesmo tempo, eles não iam conseguir fazer nada. Sobre a personalidade dele, ele não é muito tolerante com os seus aliados, não. Durante a luta contra o Monarca de Gelo, quando ele usa aquela prisão de gelo, ele começa a gritar furiosamente com os outros soldados das sombras quando eles não conseguem escapar. Dito isso, fora de batalha, ele é muito leal ao Jinwoo, igual toda a sombra, e além disso, ele gosta muito de assistir dramas de época coreanos, o que fez com que ele desenvolvesse um dialeto muito estranho, como se ele fosse 1000 anos do passado. Além disso, ele gosta muito do filho do Jinwoo, que é o Sang Surho, sei lá. Ele foi completamente conquistado pela inocência e fascinação da criança por ele, e ele até começou a chorar quando soube que o Surho seria forçado a esquecer da sua existência para poder viver uma vida normal. Em questão das magias, o Bero tem regeneração igual toda a sombra, desde que o Jinwoo tenha mana. Ele pode voar, modificar o seu tamanho, cuspir veneno paralisante da língua, absorver as habilidades dos oponentes que ele consome, e ele tem uma magia de cura muito foda, que é proveniente de um dos caçadores que ele matou e consumiu enquanto estava na ilha. Indo pro próximo, em 9º lugar nós temos Bellion. Ele é um dos personagens mais misteriosos do universo de Solo Leveling, sendo um servo do Ashborn, que era o antigo monarca das sombras, e sendo considerado a sombra mais forte que já existiu. A gente não sabe muito sobre ele, além de que ele é absurdamente leal ao monarca das sombras, ainda mais do que as sombras normais, já que ele já era leal a ele no passado e nunca duvidou de suas decisões. Ele não possui nenhum poder em específico, ele é só muito forte, muito rápido e muito foda. Ele tem muita maestria com a espada, maestria com os chicotes, ele consegue voar já que ele tem asas, se regenerar igual qualquer outra sombra, ele é uma das poucas sombras que consegue conversar. O cara já era brabo em vida, quando virou uma sombra, continuou muito foda. Indo então pro 8º lugar, nós temos Thomas André. Vou dar um contexto rápido aqui pra quem só tá assistindo o anime, vai ter spoiler, hein? Existem alguns caçadores que receberam uma parcela do poder de um fragmento de luz brilhante. O que isso significa? Bom, basicamente existem os monarcas, que são o grupo maligno do mal que quer destruir tudo, uou! Enquanto isso, nós temos os governantes, que são os carinhas do bem, yay! É tipo demônios e anjos. Por sinal, os governantes também são conhecidos como fragmento de luz brilhante. Então quando eu falo que existem alguns caçadores que receberam poderes de fragmentos de luz brilhantes, quer dizer que algum governante chegou lá e toma, deu poder pra esse caçador. O que faz com que o nível de poder dele se eleve pra um bagulho muito acima de Rank S, por exemplo. E o Thomas André é um desses. Ele luta na porrada mesmo, sendo extremamente rápido, forte e resistente. Ele tem a habilidade de telecinese, igual o Jinwoo, e com os poderes que ele recebeu de um fragmento de luz brilhante, ele consegue aumentar drasticamente o seu nível físico, né, suas defesas, sua força, etc., quando ele cobre o seu corpo com uma armadura dourada e chifres pretos. Ele fica com um poder defensivo tão grande que até o Jinwoo machucou suas mãos tentando socá-lo. Ele também consegue manifestar um corpo espiritual, que aumenta ainda mais sua força e habilidades, e ele consegue infundir os seus ataques e o seu corpo com a sua mana pra ficar ainda mais poderoso. Só quem leu a novel sabe o quão ele é realmente forte, porque no manhwa o Jinwoo destrói o Thomas André completamente, mas na novel a batalha é bem mais disputada, então a gente sabe que o Thomas André definitivamente não é pouca coisa. Indo pro próximo, em 7º lugar, esse daqui a maioria não vai conhecer, é o filho do Jinwoo, Sung Surho. Ele só aparece em Solo Leveling Ragnarok. Ele também tem um sistema que tem os poderes do Monarca das Sombras, só que ele não é o novo Monarca das Sombras, é meio que uma parcela que o Jinwoo tá liberando pra ele. Então meio que o limite do quão forte ele pode ser é o quanto o Jinwoo quiser. Diferente do Jinwoo, ele tá focando bastante em força e ele é um combatente corpo a corpo que usa tipo manopla. Além disso, ele tá se adaptando ao sistema bem mais rápido do que o Jinwoo. Ele não só é mais novo que ele, tendo tipo 16 anos, como ele também tá completando as missões do sistema bem mais rápido. Por exemplo, aquele castelo do Rei Demônio, ele completou muito mais rápido do que o Jinwoo. Ele tem basicamente todas as skills que o Jinwoo tem, só que no nível muito menor, tipo a de extrair sombra, a de monitorar a sombra, a de trocar de lugar com as sombras, o domínio do monarca, enfim, ele tem basicamente tudo que o Jinwoo faz, só que numa escala extremamente menor. Porém, ele também tem coisas extras. Ele ganhou a bênção, por se dizer assim, ele foi ensinado por alguns monarcas, o que deu uns poderes pra ele. Ele tem, por exemplo, os passos élficos, que é uma habilidade que foi ensinada pra ele pelo Circa, que é o sucessor do Scyllad. Com essa habilidade ele bota a mana no pé dele e dele não deixa rastro nem pegada, consegue andar em cima da água e por aí vai. Teve a Aesir também, por exemplo, que virou a nova rainha dos demônios e a monarca da Gula, e daí colocou os poderes dela pra ele, que faz com que ele consiga ficar mais forte
forte quando ganha XP, a absorção dele aumentou, por se dizer assim, e por aí vai indo. Ele basicamente ganhou um poder de cada monarca. Ele tem um do Rakan, que é um das bestas, ele tem um que faz o corpo dele ficar todo de ferro, ele tem um que faz ele ser completamente imune a veneno, que ele ganhou da monarca dos insetos, por aí vai. Além disso, ele tem uma habilidade muito pouco conhecida, que aparentemente faz com que ele tenha a habilidade de entrar no mundo do nada. É como se fosse um reino onde existências maiores, tipo os monarcas, vão depois da morte. Até o Jinwoo, que é o pai dele, que é o monarca das sombras e que transcendeu a morte, não consegue entrar, mas ele consegue. Também é dito, de acordo com Antares, que ele não herdou essa habilidade do Jinwoo, então é um bagulho meio dele mesmo. E além disso, essa habilidade faz com que os monarcas mortos consigam observar ele no mundo real, tipo um modo espectador. O motivo dele estar só aqui na lista mesmo tendo esse monte de habilidade é que ainda não chegou na hora dele. No momento atual em que a obra tá, ele ainda não teve o espaço pra evoluir tanto assim e ficar tipo, caralho, muito forte. Ele só tem um monte de skill, mas no fim das contas ele não é tão rápido, tão forte, tão resistente. Ele não tem o poder necessário, por se dizer assim. E caso você ainda não acredite que ele merece estar aqui, ele tem habilidades até do Antares. Além disso, ele tá na linha de sucessão do Antares, ou seja, ele vai ser o próximo monarca da destruição. E todo mundo que leu e sabe o quão forte era o monarca da destruição vai entender o que isso daqui significa. Então, né? Esse carinha aqui com certeza vai virar um dos mais fortes, vai superar todos os monarcas, todos os governantes, só não chegou lá ainda. Indo pro próximo, em sexto lugar, nós temos Kamish. Ele era originalmente um servo leal do Antares, que é o rei dos dragões e o monarca da destruição, só que durante a guerra contra os governantes, ele foi capturado e, como parte de um plano inimigo, teve uma pedra de essência implantada dentro do seu corpo, que acabou alterando a natureza dele e colocando ele sob o controle dos governantes. E ele foi o chefe do primeiro portal Rank S aberto, além de ser conhecido como a maior calamidade da história da humanidade, devastando sozinho a costa oeste americana e matando praticamente todos os caçadores que estavam tentando derrotá-lo, exceto 5 Rank S, que foram os que viraram caçadores de rank nacional. Inclusive, um deles era o Thomas André. As habilidades dracônicas dele são as básicas, que é o sopro de dragão que todo dragão tem, e o medo de dragão, que é de dar um rugido infundido com mana que causa um terror mental em todo mundo. O bagulho dele mesmo era o fato dele ser muito forte e muito resistente, capaz de massacrar centenas de caçadores de rank S sozinho. E caso você duvide dessa posição dele aqui na lista, é muito simples. Durante a guerra, não tinha só centenas de caçadores de rank S, também tinha alguns fragmentos de luz brilhante, como por exemplo, o Thomas André. Tinha também um outro que eu não lembro o nome agora e não vou pesquisar, mas vai estar aparecendo aí na tela. Teve um brasileiro que morreu off-screen, tem aquele chinês que é o cara que quebrou o sistema de estrelas da China. Tinham vários. Então, se eles juntos não só não foram suficientes pra ganhar dele, mas eles também estavam tomando um caralho junto com centenas de outros rank S, ele definitivamente é mais forte, não tem discussão. Não é à toa que um único dente dele que foi arrancado acabou se transformando nas adagas mais fortes que existem. Indo pro próximo, em quinto lugar nós temos o pai do Jinwoo, que é o Sung Yu-Huan. Ele era um caçador comum que ficou preso numa dungeon depois que o portal fechou. Nisso ele foi abordado pelos governantes e escolhido como um recipiente para receber poderes. Ou seja, ele é tipo Thomas André. O motivo de eu estar colocando ele na frente é porque ele e o Thomas André lutaram contra monarcas no manhwa, só que ele demonstrou ser mais forte e aguentar mais. Diferente do Thomas André, que lutou contra o Rakan e tava meio equilibrado até o Rakan começar a ficar sério e daí escaralhar o Thomas André, o nosso queridão aqui lutou contra o Rakan e contra o Szilard ao mesmo tempo, enquanto conseguia tancar os dois e peitar os dois, tava uma batalha igualada. Só que o corpo dele começou a desintegrar depois ele fazia muito esforço, já que ele não tava aguentando o nível de poder que ele tinha. O motivo dele estar só aqui na lista, mesmo conseguindo lutar empatado, entre aspas, contra dois monarcas ao mesmo tempo, é que ele não consegue lutar com o poder dele por muito tempo. Não adianta nada o cara ser muito forte durante 20 e 30 segundos e depois literalmente morrer. Ainda mais que esse muito forte dele não foi o suficiente. Do mesmo jeito que não adianta nada você ter visto até aqui e ainda não deixado seu like, se inscrito no canal, considerado virar membro para receber acesso a vários benefícios legais e colado no servidor do Discord para jogar aquele arena maneiro que eu vou fazer com a rapaziada lá. Voltando aqui pro pai do Jinwoo. Se ele tivesse conseguido matar os dois, aí beleza, o cara era bizarrão mesmo. Mas enfim, dito isso, além dos poderes padrões que o Thomas André também tem, tipo a telecinese, a manifestação do corpo espiritual, força, velocidade, resistência, a única coisa que ele faz é ficar completamente camuflado, meio que invisível tanto fisicamente quanto magicamente. Bem que podiam ter dado algum poder maneiro pra ele, né? Todos os outros que receberam poder dos governantes conseguem se transformar, fazer um bagulho mó foda. Tem caçador rank S normal que já tem poder legal, tipo o cara que vira uma besta, parece um lobisomem. Aí chega esse aí, o pai do protagonista, um cara mega foda que tancou dois monarcas mesmo sendo só um humano, e o que ele faz é só lutar, tá ligado? Não tem poder em si. Mas tudo bem. Indo então pro quarto e terceiro lugar, porque são os dois juntos, nós temos os monarcas e os governantes. Como eu falei no começo do vídeo, aqui eu tô representando todos eles e não alguns em específico. Porém, eu vou citar os indivíduos de destaque de cada grupo, porque embora a maioria tenha um nível de poder igual, sempre tem os mais poderosos. Mas antes, vou dar o contexto básico. No começo dos tempos, quando só existia luz e escuridão, o ser absoluto chegou e dividiu a luz para criar os governantes e a escuridão para criar os monarcas. Os monarcas nasceram para destruir o mundo e os governantes para protegê-lo. Como eu falei antes, basicamente demônios e anjos. Enquanto os monarcas são meio que largados, os governantes vivem e seguem o ser absoluto. É exatamente mesmo os anjos no céu. Fica o ser absoluto no trono
trono, como Deus, e os governantes são tipo anjos que seguem ele. Porém, quando eles estavam cansados de toda a chacina que estava acontecendo em relação a eles, os monarcas, todas essas guerras, muita gente morrendo, e o Ser Absoluto não fazia nada quanto a isso, nem falava nada, eles acabaram se rebelando e matando o Ser Absoluto. E se você estivesse perguntando como que eles mataram o próprio Criador, a resposta deles é do mesmo jeito que uma máquina criada por um ser humano pode acabar matando ele. Simplesmente isso. Sobre os poderes, os governantes são seres espirituais que precisam de um corpo humano para descer ao mundo físico, coisa que limita o seu poder. Ao contrário dos monarcas, que não dependem de corpos, os governantes podem transferir seus poderes para os humanos. Só que muitas vezes os corpos não conseguem suportar totalmente essa força. Para resolver isso, seria necessário criar um ser humano mais forte, que foi basicamente o que o Ashborn fez com o Jinwoo. Só que os governantes não sabiam disso e, como resultado, 4 de seus corpos morreram em batalha contra os monarcas até que o Jinwoo conseguiu derrotar o inimigo sozinho. Eles não têm nenhuma habilidade em específico que destaca eles, é meio que isso daí, eles são só muito fortes. E também não tem nenhum governante em específico que se destaque. Agora indo pros monarcas. Como eu já falei, eles são uma raça antiga de monstros criada pelo Ser Absoluto e são os arqui-inimigos dos governantes. Como resultado, com exceção do Ashborn, eles servem como os principais antagonistas de Solo Leveling. Cada monarca tem um título diferente, que é o que ele representa. Monarca das bestas, aí ele controla bestas e é meio que um lobão. Rei dos dragões, que também é o monarca da destruição, aí ele comanda vários dragões e destrói as coisas, tá ligado? É tipo isso. Vou estar deixando na tela todos os monarcas com o nome e título deles. A maioria não é importante o suficiente pra eu ficar descrevendo aqui no vídeo, já que todos são meio igualados em nível de poder. Ou se não são igualados, não tem como saber, porque não foi mostrado nada deles. Porém, tem 2 monarcas que se destacam. Vamos começar então pelo Antares. Ele é o rei dos dragões e o monarca da destruição. Ele tem uma natureza completamente sanguinária, gostando de arrombar todo mundo e matar todo mundo. Apesar disso, ele tem um senso de honra e respeita aqueles que são fortes o suficiente para impressioná-lo, tipo Jinwoo. Há muito tempo atrás, ele lutou ao lado dos outros monarcas, incluindo o monarca das sombras Ashborn, em uma guerra devastadora contra os governantes a mando do seu criador, que é o Ser Absoluto. Conforme a guerra progredia, ele ficou com medo dos poderes de Ashborn e ordenou que Rakan e Baran o eliminassem, o que se provou ser um grande erro, porque ele não apenas derrotou os dois, mas também matou Baran como punição por sua traição. E pouco tempo depois dessa batalha, o Ashborn desapareceu do nada, o que permitiu que os governantes finalmente vencessem a guerra e forçassem todos os monarcas sobreviventes a se esconderem. Além de ser muito forte, rápido, resistente e por aí vai, ele também tem os poderes básicos dos monarcas, tipo telepatia, manifestação de corpo espiritual e etc. E já que ele é o rei dos dragões, tem poderes relacionados a eles. Na real, eles que têm poderes relacionados a ele, né? Ele consegue gritar e fazer o povo ficar com medo, ele consegue cuspir destruição que sai quebrando tudo com os fogos, ele pode virar um dragão grandão, ele pode ficar na forma humana, ele pode ficar meio dragão, meio humano. Ele é extremamente mais poderoso do que todos os outros monarcas. É no nível de que ele sozinho consegue derrotar todos os outros juntos, com exceção de Ashborn, que é quem eu vou falar agora. Ashborn foi o rei dos mortos e o monarca original das sombras. Porém, ele nem sempre foi um monarca, porque ele era considerado o governante mais forte e o maior fragmento de luz brilhante. Quando os governantes decidiram trair o Ser Absoluto, o Ashborn foi o único que foi contra eles. Porém, ele foi facilmente morto. Acontece que ele não morreu de fato. Quando ele estava quase morrendo, já aceitando a morte, ele descobriu que o Ser Absoluto tinha guardado um poder monstruoso dentro dele e nisso ele ativou esse poder, assim se transformando no monarca das sombras. Os poderes dele são basicamente os mesmos do Jinwoo, só que sem o sistema. Ele tem poder absoluto sobre as sombras e a escuridão, ele tem telecinese, ele consegue extrair sombra, trocar de lugar, simplesmente o poder perfeito. Não é à toa que o Antares ficou com medo dele. Quanto mais tempo passava, mais forte ele fica porque o exército dele ia aumentando. Indo pro próximo, em segundo lugar nós temos os Itarins, também conhecido como os Outer Gods, que se for traduzir direto seriam os deuses exteriores. Eu li os bagulho em inglês, não faço a mínima ideia de como é que seja o nome em português. Os Itarins são uma raça de seres superiores que existem desde o começo dos tempos e criaram um monte de mundos. É tipo o Ser Absoluto que criou os monarcas e os governantes. Só que por eles ficarem presos no ciclo de criar e criar e criar e criar, eles acabaram ficando entediados com a rotina e começaram a se divertir. Foi nisso que o Ser Absoluto criou os monarcas e os governantes como inimigos e colocaram eles pra lutar. Cada Itarim fica fazendo essas guerras insanas aí só porque foda-se. Eles são basicamente invencíveis, tendo habilidades divinas que tornam eles mestres de tudo, basicamente. Criação, destruição, influência, controle dimensional. Mano, foda-se, não tem como escrever, são deuses. Pra derrotar eles tem que juntar muita gente, o Ser Absoluto lá meio que se deixou ser derrotado, pelo que dá a entender. Porém, em Solo Leveling Ragnarok tá tendo uma puta guerra. 99,9% do universo não teria a mínima chance contra eles, só que acaba que existe o nosso primeiro lugar, que é o Jinwoo. O Jinwoo é o protagonista do bagulho. Se você só ler o manhwa ou a novel principal, você provavelmente não vai entender por que ele tá em primeiro, já que embora ele seja muito forte, ele não seria tanto assim pra ficar em primeiro. Mas na continuação, que é o Ragnarok, acaba mostrando que ele ultrapassou tudo que a gente pensava. Diferente da maioria das continuações, tipo o Boruto, onde o Naruto foi jogado pro caralho e ficou sem poder, aqui pegaram o protagonista do passado e fizeram ele ser Deus. Todo mundo já imagina a história dele, então eu simplesmente não vou descrever. Começou como caçador ranqueia, ganhou o sistema, cresceu e show de bola. Porém, tem coisa que ainda não apareceu no anime. Pra quem não tá ligado, o sistema que ele tem foi feito pelo Ashborn, que era o monarca das sombras,
como eu já disse, pra poder conseguir um humano forte o suficiente pra receber o seu poder sem virar pó, igual aconteceu com o pai do Jin-Woo. O arquiteto foi quem projetou o sistema pra ele, só que originalmente o arquiteto fez isso pra que o Ashborn conseguisse reencarnar em um corpo. Acontece que o Ashborn gostou do Jin-Woo e traiu o arquiteto. Daí, ao invés dele reencarnar, ele meio que só passa o poder dele pro Jin-Woo. Tem até um diálogo deles mó foda, onde ele fala que o Jin-Woo e ele são basicamente a mesma pessoa, ambos são a morte, ambos vivem ao lado dela, e por isso ele não estaria meio que morrendo, ele não estaria largando a chance de aparecer, porque ele vive no Jin-Woo, já que eles são um só. As habilidades únicas dele permitem que ele cresça de maneira ilimitada, sem restrições em geral. E todo mundo conhece o que ele faz, é a mesma coisa do que o Ashborn, só que melhor. E o nível de força que ele tá agora é completamente absurdo. Atualmente, em Solo Leveling Ragnarok, os Itarins perceberam que o ser absoluto morreu, ou seja, um da espécie deles morreu, ficaram, caralho, o que é isso? Entretenimento, hein? E foram lá ver o que tava acontecendo. E eles falaram, caralho, bora vapar esses caras tudo aqui. E considerando a quantidade de Etarins que tem, seria impossível pros governantes e pros monarcas lidarem com isso. Só que o Jin-Woo tá lá, mano. Se eu não me engano, ele sozinho derrotou um Etarin. O cara tá muito, muito, muito forte. Ele tá incomparavelmente forte. Eu não acho que o filho dele vai conseguir alcançar ele nunca. Graças a Deus, né? Porque senão seria Boruto 2 e eu ficaria muito triste. E provavelmente ele vai crescendo mais e mais ainda. O cara tem o título de mais forte, não é à toa, né? É o jogador, protagonista, o Aura Farmer. Além das habilidades que nós já vimos ele usando no anime em geral, ele também pode manipular a memória de outros humanos com contato físico, podendo apagar ou considerar suas próprias. E ele também tem uma habilidade de hipnose. Ele consegue fazer com que os indivíduos sigam suas ordens ao estalar os dedos. Só que ele só fez isso uma vez, então não dá pra saber direito como funciona. Não que mude alguma coisa pra colocação dele aqui. O bagulho é que além dele ter um poder muito roubado, que é o do Monarca das Sombras, ele é muito forte, resistente e rápido. Mas é basicamente isso. Tamo junto e valeu!